Oi, hoje é bom, eu sou o figurante e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Quer dizer, vai contar com o desgraçamento habitual, mas vocês vão entender. A pegada do vídeo hoje vai ser até meio pessoal, assim, vou usar algumas experiências que eu tive para falar de um aspecto bem interessante de Evangelion. Mas não se preocupem, não vai ser um daqueles vídeos de ensaio, porque eu sou mais amante nos seus termos técnicos. Também não vai ser aquela filosofia de bar, também, porque eu não bebo. É apenas um desabafo. Neon Genesis Evangelion, um dos animes mais impactantes da história, e muito disso é graças aos seus personagens e suas falhas. Isso mesmo, suas falhas. E das suas falhas também. Que? Bem, na verdade ele trabalha com as falhas de todo mundo, dos personagens, dos produtores, do Hideko Anno, das nossas, daquele aspirador de pó ali e até da Rei Chiquita. Não, brincadeira, Rei Chiquita é perfeita. E até me inspirando em uma declaração do Hideko Anno, em que ele fala que as partes mais difíceis de se produzir ali em Evangelion eram nas quais ele via ele mesmo. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a dificuldade inicial que eu tive para assistir Evangelion e de como fui aprendendo do que de fato o anime se tratava. Então roda. Bem, eu tive muitos problemas para conseguir assistir Evangelion da primeira vez. E um deles era principalmente essa maldita cigarra que não cala a boca. Não, pera. Não tem jeito, cara. Eu tive muitos problemas assim para conseguir assistir Evangelion da primeira vez. Assim. Era uma obra assim, que eu sempre queria assistir, eu queria ver. Eu via todo mundo falando, assista Evangelion é muito bom, Evangelion é muito bom. Tem uns printezinhos, né, que sempre rola por aí, né? A América Latina adora Evangelion, tantos os caras lá da Argentina, Bolívia, Chile, Peru, os caras aqui do Brasil também, né? E eu sempre tive a curiosidade. Aí eu vi aquela imagem, por exemplo, do The End of Evangelion, né? Daquela carona lá assim, olhando, falava, nossa, esse anime deve ser legal, mas eu acabava refugando quando eu ia assistir, sabe? Não sei, ele tem uma hora assim muito grande e eu tava, às vezes, até com aquele medo, sabe? Do cavalo entendendo, né? Que tem aquela piada de entender Evangelho, né? Que na verdade não é bem uma piada, porque é verdade, é bem difícil entender aquilo mesmo, mas sempre relutava. Mas até que um dia eu realmente fui pra assistir o anime, né? Eu assim, parei, pensei, fui ver, né? Só que aí, na primeira vez que eu tentei assistir, eu senti um desconforto muito grande, sabe? Assim, eu não sei, era uma coisa esquisita. Eu ia assistindo, assim, às vezes parava, às vezes não parava no meio do episódio mesmo, porque dava um desconforto. Assim, claro, aquelas lutas do Eva, do Evangelho ali eram legais e acabava carregando o piano, né? Porque dois monstros lutando lá contra anjo, contra tudo, era legal de se ver, era entretenimento, mas eu sentia que eu não estava aproveitando o anime da forma certa e eu não sei, eu sentia um problema, eu sentia um desconforto. Mas, assim, eu vi os personagens ali e só conseguia sentir desprezo deles ali, principalmente do Shinji. Assim, entre várias tentativas eu chegava na mesma conclusão, que os personagens eram horríveis. Assim, eu cheguei a achar que o anime era horrível por causa disso. Assim, a maioria não tinha desenvolvimento e eles pareciam tipo os personagens do Chaves, sabe? Que eles até aprendiam uma liçãozinha de moral e tinham um desenvolvimento no episódio, mas no episódio seguinte voltava tudo de novo, tava tudo se batendo de novo ali com a vassoura, tava toda uma desgraça de novo e não servia pra nada, né? E assim, o pior de tudo era o Shinji, cara. Eu tinha problema com todos os personagens, mas ele ali não me descia, assim. Eu via que ele tinha, assim, ele tinha problemas demais, mas ele não conseguia resolver nada, assim. Sempre que a coisa apertava, ele dava um jeito de escapar e ia dormir pra escutar músicas. Ele desistia facilmente de tudo e hesitava a fazer coisa que ele era capaz de fazer. E, bem, depois de refletir muito naquele dia, eu cheguei à conclusão de que quem eu tava descrevendo não era só o Shinji, na verdade era eu também, sabe? E eu lembro até o dia que eu percebi isso. Sim, por ver muito das minhas falhas no Shinji, eu acabava me sentindo um desconforto muito grande, assim, mas eu demorei pra entender o motivo. Às vezes eu acabava culpando o anime, acabava achando que o anime era ruim, mas não era bem isso, assim. Assim, inconscientemente aqui, era porque eu tava achando aquilo ruim em mim, e ver outra pessoa daquele jeito era como se estivesse olhando pro espelho, né? Assim, ver o Shinji desistir tão facilmente das coisas, assim, me destruía, pois eu lembrava que eu fazia a mesma coisa, e eu ainda faço.
Sim, ainda tô trabalhando com isso, né? Mas vocês podem ver que os Vedas às vezes tem um hiatão grande, né? Mas eu tô tentando, né? Mas, assim, é frustrante, assim, porque eu já desisti de muita coisa boa, assim, de muita coisa que eu gostava, de coisas que eu podia até não gostar, mas seriam muito bom pra mim. Assim, eu posso dar alguns exemplos, assim, a escola foi algo que me afetou demais, assim. E por 3 vezes eu desisti no meio do primeiro ano do ensino médio. E nas 3 vezes foi porque eu transformei meio problema em 1000. E podia até não gostar da escola, eu faltava demais, tudo. Mas até hoje eu tenho pesadelos por conta disso, sabe? Aqueles pesadelos que você não consegue concluir o objetivo, né? Às vezes, aqueles lá que geralmente o pessoal tem, de você tá andando em linha reta, você não consegue chegar lá, ou você tem alguma coisa. Comigo é tudo patronizado, é sempre envolvendo a escola. Sempre envolvendo eu desistindo, estando na sala de aula, não conseguindo, assim, é sempre esse mesmo padrão. E até hoje, já faz anos que isso aconteceu, mas isso me assombra e me causou um trauma muito grande. Que assim, não, o trauma não tá na escola em si, sim da desistência, entende? Mas assim, sempre naquele padrão clássico, assim, de nunca chegar no objetivo. É do mesmo contexto, E contextualizando vocês, assim, eu fiz o Enseja depois, eu tenho o diploma, o peso é o mesmo, tá tudo resolvido, mas mesmo assim fica aquele gostinho como se eu não tivesse concluído o ciclo. Sim, e o que parecia um livramento de eu ter feito a escolha mais rápida se transformou num trauma bem grande. Além disso, eu já desisti, sei lá, de coisas como futebol, que eu amava, ao contrário da escola, né? Nos mesmos moldes, criando uma bola de neve na minha cabeça de algo que não existia, criando problema que não existia. E já desisti de diversas oportunidades muito boas, assim, que só iria me ajudar. E aí entra outro fator que me causa um incômodo muito grande, que é a parte de hesitar em fazer coisas que eu sou totalmente capaz. No caso do Shinji era mais entrar naquele robô gigante lá, mas no meu eram diversas coisas boas, onde o sofrimento causado pelo robô gigante só existia na minha cabeça. E junto disso também entra o famigerado dilema do ouriço. O dilema do ouriço é sempre abordado em Evangelho, né? E aquela história, quanto mais o ouriço chega perto de outro ouriço, mais chances ele tem de se machucar e machucar o outro. Porém, se ele não se aproximar, ele vai morrer de frio causado pela uma nevasca que tá nevando no dia, né? Eles estão, sei lá, em Gramados, no Rio Grande do Sul. Esse negócio não se aplica muito bem no Brasil, mas enfim. Isso retrata meio que o medo de se relacionar com outras pessoas, mas a necessidade de fazer isso. Porém, explicando de uma forma mais autoral e para vocês entenderem mais como funciona isso aqui, eu costumo aplicar isso a uma neura que eu carrego comigo desde criança, né? Eu citei alguns exemplos de problemas crônicos que a ansiedade e a depressão me causam, porém elas me afetam desde as coisas mais banais, assim, né? Eu dei umas escalonadas, mas até nas coisinhas mais simples, assim, que não deve ser nada, eu tô lá me perturbando, me desgraçando a minha cabeça por nada. E uma delas é que desde criança eu odeio tomar sorvete. Porque eu já fico pensando que eu vou me sujar, já fico pensando como é que eu vou fazer tudo aquilo, e assim, é uma coisa boba. E na época, né, você via lá todas as crianças se lambuzando toda, quando ganhava um sorvete, né, pegava o sorvete, gostava, né, no calor, nesse calor vai bem, né, inclusive tô suando pra caramba aqui, porque a janela tá fechada por causa da iluminação, mas na época, assim, todo mundo, né, se sujava inteiro, se divertia, não pensava nas consequências, e eu pegava o negócio, ficava olhando, assim, ficava tipo aqueles personagens de anime, né, que abre o olho e vai ficando paranoico, assim, e olhando pro sorvete. Esse era um trauma. Assim, quando todo mundo tava fazendo a festa, eu entrava em pânico se eu ganhava um sorvete, sabe, um sorvete americano ou até um picolé. E o dilema, uma vez, pô, quanto mais você enche o picolé, mais chance você tem de se sujar, né? Porque chega naquela parte onde fica as duas partes em volta do palito e não tem como comer sem derrubar, né? Você tem que escolher um lado. Porém, se você não chupar rápido, ele vai derreter e você vai se sujar inteiro. Foi ter uma situação realmente marcante. Queria contar um pouco de como o dilema do Sonic aí se aplica na terceira vez que eu desisti da escola. Bem, nessas tentativas aí da escola, na terceira vez especificamente, eu entrei numa ETEC, assim, uma escola boa. Pois assim, 2 anos de frustração numa escola horrível que eu tava, né? Que na verdade não era horrível, mas eu não gostava muito dela. E eu achei que a única saída fosse uma escola realmente boa, que tivesse coisas boas. Claro, uma escola muito técnica, né? Como o nome diz. E eu achei que essa empolgação tudo ia ser o suficiente, mas não durou muito, assim. Logo depois que eu acabei de fazer a prova lá pra poder entrar, né? Eu não tinha certeza que eu tinha passado, assim. Nunca tive problema com isso, mas assim, eu simplesmente me arrependi, assim, já bateu o arrependimento e depois aí eu acabei logo me inscrevendo no Enseja, né, mas, que aconteceria no mesmo ano, né, mas mesmo assim eu acabei decidindo ir na escola, né, depois, mesmo já
quase tendo desistido. Só pra ver no que dava, né? Mas só que ali foi onde mais me traumatizou mesmo. Foi onde mais me pega. Até hoje eu tenho os pesadelos, como eu disse, né? Mas pela primeira vez eu vi uma escola boa, com pessoas e profissionais bons. Mas foi tudo em vão por estar decidido a desistir antes mesmo de ter entrado. Então foi muito estranho, assim. Durou exatamente um mês a experiência. Era estranho porque eu tinha conseguido fazer alguns amigos, mas eu não tentava fazer. E procurava não fazer amigos, pois sentia que só ia machucá-los, assim, e me machucar também. Aí entra o dilema do ouriço, né? Pois enquanto eles falavam do futuro, né, e como que seria passar esses 3 anos juntos ali, como seria difícil, como seria legal, o que ia acontecer, você tava meio que um sorriso amarelo, mandava, vai ser complicado, mas tamo aí, né, vamos ver, assim, cheio de culpa por saber que ali que o jogo já tava armado, e eu não ia ficar lá por muito tempo. Então eu evitava ao máximo ali criar laços, ou até me permitir gostar da experiência. Eu ficava procurando desculpa pra falar que tava ruim, ficava querendo ver o pior lado das coisas, assim, só pra tentar fazer com que o meu ponto fizesse certo, sendo que eu tava completamente errado. Então eu evitava ao máximo ali criar laços, assim, mas ao mesmo tempo eu acabava criando, assim, pois sem eles eu não conseguiria nem tentar. Bem, e no fim, o que mais me frustrou é que quando eu parecia estar no meu melhor momento ali dessa tentativa, que já nasceu fracassada, quando eu estava realmente me contradizendo ali, vendo realmente o que dava, aconteceu o tal do meio problema, eu transformei em 1000, a bola de neve veio, me esmagou, e uma belíssima chance foi jogada fora por nada, assim, mais um ouriço morreu, né? Assim, não por se espetar no outro ouriço, mas sim por nem tentar se aquecer da nevasca, ou se engasgar com um palito, na metáfora do sorvete que eu falei, né? E agora já dá pra contextualizar o porquê foi tão difícil ver o Shinji hesitando e desistindo tão facilmente das coisas daquele jeito. Assim, eu me enxergava nele totalmente e achava que a culpa era dele, mas na verdade a culpa era minha. Assim, eu via muito dele em mim e isso me tirava do sério ali, que eu ainda não entendia o porquê. Eu ainda não tinha criado esse laço com o Evangelion, então eu acabava culpando o anime. Por muito tempo eu achei que o anime era ruim e tudo, mas eu fui assistindo ali, tendo no meu tempo, né, às vezes eu assistia, começava a assistir, eu parava, começava a assistir, parava, mas teve de fato ali, mais pra frente eu consegui assistir, entendi tudo isso e assim, muita coisa boa saiu daquilo, assim, só tem coisas boas a dizer Evangelion hoje, assim, totalmente contrário daquela coisa, mas acho que essa experiência, esse empecilho que foi o começo, acho que só fez engrandecer a experiência no final. Enfim, deixei por último para falar sobre a autoestima, que é justamente um dos maiores problemas que está presente em toda a série, ali representado no Shinji, né? Não diretamente, mas muitas vezes indiretamente isso está sempre andando junto. Em todas as situações, ela não estava lá. Eu tive e ainda tenho muito problema em relação à baixa autoestima. E ver isso em Evangelion também me quebrava, porque em várias vezes o Shinji acabava sendo desgraçado por isso. Claro, o Shinji não era a melhor pessoa do mundo, eu também não, longe disso. Mas talvez eu consiga até listar 100 vilões ali de animes que são melhores como pessoa do que o próprio Shinji, né? Mas isso não vem ao caso. O ponto é que por várias vezes tomavam decisões por ele, tratavam com indiferença ali, jogavam ele pra baixo, humilhavam. Mas era ok, porque ele não tinha autoestima. Mas por mais que me sentisse incomodado, o anime foi o que mais me ajudou a melhorar nesse aspecto, pois foi a obra que me apresentou o conceito de não tem como outras pessoas te amarem se você não amar a si mesmo, ou algo assim, tem várias mensagens desse tipo. Mas mensagens como essa me ajudaram bastante na época em que eu mais precisava. Assim, ouvir isso serviu como um baque assim, pra mim, foi um soco no estômago, um tapa na cara, uma cabeçada do Zidane, e me fez entender e repensar muita coisa, na atitude e na visão de mundo, né? Foi uma jornada dura, mas muito positiva no final, assim, as mensagens que o anime passou em relação a tudo isso, as pancadas que ele dá nesse escapismo e os trancos que ele causava em mim, ajudaram bastante a iniciar uma nova transformação e procurar pelo melhor. Claro, eu ainda não tô no ideal, mas ele serviu pra me ir melhorando, pra ver coisas que eu não enxergava na época. Sim, principalmente essas batidas duras que ele dava no escapismo, que é a primeira coisa que vem à cabeça quando surge qualquer problema. Então, assim, eu acabei meio que encasquetando com o Shinji, mas eu creio que Evangelho ele dá essa possibilidade de você acabar enxergando as suas falhas nele de várias maneiras, com vários personagens. Tipo, todos eles apresentam muitas falhas. Não posso dizer que eles são reais, né? Porque acho que ninguém é tão desgraçado
quanto eles, e todo aquele contexto, né, que todo mundo ali tá no seu maior inferno astral possível, e talvez até um inferno na Terra, mas menos o Kaiji quando ele tá regando ali as melanciazinhas, mas ali ele tá no céu, né, mas isso é outra história. Porém, ele é um anime que ele, ao contrário de todos os outros que onde você quer ser aqueles personagens, esse anime você não quer de jeito nenhum ser todos os personagens, pelo menos num pacote completo, né? Às vezes você até acha uma coisinha bonitinha em um, positiva no outro, mas você vê o contexto que ele tá inserido na obra, você fala, eu não quero viver isso aqui nem ferrando. Então é muito interessante esse aspecto de Evangelion, pois realmente não se vê muito por aí, ainda mais na época e no contexto em que ele foi feito. Então é sensacional poder sentir todas essas coisas apesar de um anime. Sim, ele ser essa porta de entrada para tanta coisa que você provavelmente não pensaria, assim, ele faz pensar, ele mostra coisas, esse negócio das falhas, ele faz você se sentir mal, depois faz você se sentir bem, mas é um, assim, como eu disse, só tem coisas boas pra falar de Evangelho, não é à toa que ele revolucionou ali os animes quando pôde e tudo mais, e é isso. Talvez mais pra frente eu até faça um vídeo sobre os Rebuild, se vocês quiserem. Eu ainda não assisti, mas só as coisas boas dele, né? Algumas coisas ruins eu ouço também, mas nada vai superar o que eu realmente achar. E eu sou a pessoa mais honesta do mundo quando se trata disso. Mas enfim. Não vai ter jeito. Eu vou ter que finalizar agora, que eu tenho... Realmente tô meio atrasado pra um compromisso aí. Hoje é um dia muito especial, né? Mas eu vou ter que correr aqui, então foi isso o vídeo, foi isso o vídeo. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho aí pra fazer, né? Você vê a situação que eu tô agora. Mas espero que vocês tenham gostado dessa nova pegada aí dos vídeos, novo jeitinho do vídeo, né? Do jeito vai ter também, mas esse aqui foi uma experiência, uma ideia que eu tive na minha cabeça e fiz aplicar. Então deixem o feedback, que é muito importante. E agora tem uma novidade, né? Caso vocês queiram nos ajudar, tem o nosso Pix. Aí, né, ajudar o podcast, ajudar os vídeos, isso aí tá fortalecendo bastante ultimamente, então pode ser lá, qualquer valor já ajuda demais. Se quiser mandar uma mensagem, manda lá que a gente lê no podcast, mas é isso, eu vou tentar com muitas forças aí continuar com os vídeos, né, coisa que eu preciso fazer, que eu gosto de fazer, eu quero fazer, então por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, sugestões e tudo mais, mas é isso, galera. E o Pix é no batidão cast@gmail.com, tem aí o QR Code, cara. Vocês queiram, mas o mais importante mesmo é o feedback, né? Mas se quiser deixar uma quantia lá no Pix, achar que a gente merece, manda lá que vai ser de bom grado. É isso, assistam Toriko. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, Serginho Groisman.